Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso DespertaCast de hoje, né? Hoje, quinta-feira, dia 4/5/2023, né? Hoje, quinta-feira, que é dia especial lá em casa, dia do aniversário da minha esposa, Juliana Fernandes. Um beijo para Juliana, né? Que tenha muita paciência para tolerar, né? Essa confusão da vida do Fabrício, né? Que tenha muita paz e muito amor, que ela é uma menina de um coração de ouro, né? E que ela possa sempre dividir esse amor dela com todos nós, né? Um beijo para Juliana e para todos vocês que estão assistindo aí o nosso DespertaCast de hoje. A nossa primeirona de hoje é a nossa querida Marlene Vaz. Seja muito bem-vinda, Marlene. Sempre bom ter você conosco, viu? Um beijo também para todo mundo que está assistindo a gente através das nossas redes de transmissão, né? Nossas redes sociais de transmissão. O Instituto Amélia Rodrigues, que transmite pelo YouTube e Facebook. Amor Fraterno, que transmite pelo YouTube e Facebook, e também Pílulas do Evangelho dos Estados Unidos, que a transmissão é pelo Facebook, e o Web Rádio Namastê, que faz a transmissão através do Facebook. É muito bom, né, ter todos vocês conosco nessa quinta-feira de despertar, né? Nossa convidada especial de hoje é a nossa querida Liliane Moura. Liliane Moura, que vem sempre trazendo para a gente, né, sobre projeção da consciência astral, né? O Liliane que dá cursos, tem muitos livros, né? Tem muita bagagem relacionada ao tema de projeção astral, né? Projeção da consciência astral, né? E Liliane também, né? Que é uma estudiosa dessa relação, né? Com os contatos extraterrenos, né? Que viveu uma experiência muito linda que começou a dividir com a gente no nosso último encontro, né? E que essas semanas aí para trás passou por uma verdadeira maratona como consequência, né, deste trabalho, né? Eu não vou adiantar, vamos deixar a Liliane chegar para contar para a gente, né, um pouquinho, né, de como que tem sido as últimas semanas dela, né, nesse trabalho tão bonito, tão abençoado, né, de pesquisa, né, de entendimento, de compreensão, né, de despertar que Liliane vive, né, e Liliane vive o despertar dela. Vem aqui toda quinta e divide o despertar dela conosco. Essa é a bênção, né? De estarmos juntos aqui em comunhão, recebendo pessoas especiais que praticam o bem, né? Sendo voluntárias do amor, né? Entregando para a gente, né? Tudo aquilo que elas vêm conquistando ao longo de uma caminhada inteira. Entregando simplesmente por carinho, pelo afeto, e pelo compromisso de servir. Além da nossa querida Liliane, que já chegou e já vai me dar um sorriso de onde ela está, seja bem-vinda, Liliane, também vamos receber a nossa queridíssima professorinha Alice, né? Alice, trazendo a pílulazinha da turminha do bem de hoje, né? E o nosso grande amigo Arion, né? O Arion do Carlota Libertina, que traz o tarô de todo dia. Convido a todos vocês para participar comigo desse desperta, né? O Fabrício viverá o seu despertar, né? Que vocês possam viver o desperta de cada um de vocês, para que a gente possa, a cada encontro, expandir a nossa consciência, né? E nos tornar um pontinho ainda mais importante na imensidão deste universo. E para começar o nosso DespertaCast de hoje, eu vou convidar a nossa professorinha para vir e nos ensinar qual que é a lição de hoje, Alice, trazida pela pílulazinha da turma do bem. Seja bem-vinda, Alice. A casa é sua. Olá, eu sou a Alice e hoje eu vou contar uma historinha para vocês. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o seu joinha para que esse vídeo atinja mais e mais coraçõezinhos. Vamos lá!
meu querido amiguinho. Você sabia que às vezes somos filhos da barriga e do coração, mas outras vezes não somos filhos da barriga, mas sim do coração? Precisamos amar tudo e todos que cruzam o nosso caminho. Vamos entender melhor ouvindo uma historinha? Amor verdadeiro. Joana chegou da escola, não falou com ninguém e logo foi para o quarto. A mãe estranhou a atitude da filha, que sempre chegava alegre contando o que havia acontecido naquele dia. A menina sabia desde bebê que era adotada. Joana lembrava que a mãe havia contado que ela não tinha nascido da sua barriga, como os outros bebês que tinham vindo do hospital bem pequenina, pois eles desejavam muito uma filhinha, mas ouvir de seus colegas que ela não era filha de verdade, porque era adotada, dói muito. Depois de um tempo, resolveu contar à mãe o que havia acontecido. Você é nossa filha sim, disse a mãe, abraçando a garota. É de verdade. Eu e seu pai pedimos muito a Deus que ele nos permitisse ter uma filha. Então nos preparamos para receber você. Escolhemos seu nome, compramos roupinhas para você. E quando estava perto de você chegar, contamos aos amigos que teríamos um bebê. Mas por que eu não nasci na sua barriga como as outras crianças? Não sei, minha filha, disse seriamente a mãe. Você não nasceu da barriga, mas cresceu no nosso coração. Às vezes Deus deu um jeito diferente de unir os pais e os filhos. Os laços mais importantes são os de sangue, mas sim os laços de amor que se formam no coração. E eu, teu pai, te amamos muito. Concluímos abraçando novamente a filha. A garota pareceu compreender, pois um sorriso apareceu em seu rosto. Minutos depois, enquanto observava a filha andar de bicicleta, Dona Ana teve certeza que Joana estava aos poucos compreendendo que a doação é só um jeito diferente de unir espíritos que já encontraram ligando por laços espirituais e que ela é o maior combinarão no plano espiritual que renasceriam e juntos receberiam Joana como filha, por laços de amor. Então, independentemente de sermos filhos da barriga e do coração ou apenas do coração, criarmos laços de amor bem apertados com nossas famílias. Assim, você pode se tornar um agente transformador e fazer deste nosso mundo um mundo melhor. Beijo no coração e muita gratidão. Um beijo no coração e a gratidão é nossa, né, Alice? E é muito legal a gente racionalizar essa história da Alice, né? Porque se a gente for pensar o princípio da vida, né? E se a gente for trazer para nosso íntimo o verdadeiro sentido, né? E o verdadeiro princípio do amor, né? Ele está no íntimo da gente, né? Ele não está no sangue, ele não está na nossa genética, ele está no nosso sentir, ele está na nossa alma, né? O amor mais importante, mais puro que trazemos a cada vida, né? É o amor do nosso Criador, né? É a luz divina, né? O princípio desse amor não são os laços sanguíneos. O princípio desse amor é a nossa irmandade de alma, né? Essa é a essência desse amor. E essas dificuldades que às vezes a gente tem, né, para reconhecer a base tão iluminada e poderosa, né, tão cristalina desse amor, né, faz parte de um processo natural de aprendizado, né, porque estamos vivendo um movimento de transformação, né, a gente está numa fase de lapidar, né,
Qual que é o sentido dessa lapidação? É para que em algum momento a gente se conecte com o princípio desse amor, independente dos laços, né, familiares, independente dos laços sanguíneos, né? Que a essência do amor não está no sangue, né? Os laços do sangue, né, eles fazem parte de uma formação da gente cultural para que a gente possa, pelo menos, aprender, né, a nos ligar e aprender a nos juntar, né, e por um instrumento natural, né, de respeito, de gratidão, né, de responsabilidade, né, de troca, a gente acaba cumprindo uma missão que vai ensinando a gente um pouquinho do significado, do sentir desse amor. A partir do momento que a gente compreende esse sentir, né, e esse laço mãe-filho, pai-filho, esse laço mais íntimo, ele é o princípio dessa história, né, mas ele não é o fim, né? Ele é só a pitadinha inicial que Deus coloca em nossa vida para que a gente tenha uma base, para que a gente tenha um local seguro, para que a gente saiba o que significa, né? E o objetivo de uma vida é exatamente construir novos laços de amor, né? E aí a gente tem as relações conjugais, as relações familiares um pouco mais distantes, as amizades, todo um processo de construção que vai fazendo com que a gente vá co-criando essa rede de amor, né? Essa rede de afeto, que naturalmente ela nasce não por amor, mas nasce por carinho, por respeito, por gratidão, pelas boas práticas da vida da gente, né? As boas práticas, a caridade, né? São princípios que vão dando espaço para o nascer desse amor nas relações. E os seres vão se tornando seres prósperos, né? A partir do momento que eles também se tornam seres cada vez mais amorosos, né? Por uma circunferência cada vez mais distante da circunferência do sangue, né? Que é só a base, né? E que nem sempre é uma base tranquila e leve, né? Mas é uma base. E essa base, ela existe para ser o quê? Para ser amplificada, né? Para que o amor possa ser multiplicado, distribuído, né? E assim, essa relação sanguínea, ela deixa de ter o sentido inicial da carne, né? Porque se a gente for parar e pensar em tantas vidas que a gente já possa ter passado por aí, né? Esses nossos laços de relação consanguíneo, né? Eles já estão aí bem formatados, então a gente já tem, né, uma circunferência, né, uma capacidade grande de amar. A gente só precisa, aqui em vida, reconhecer o princípio desse amor que está dentro de cada um de nós, cristalino, e precisa apenas ser libertado para que seja amplificado e chegue a todo mundo que cruzar o caminho da gente. E por falar em amor, eu tenho uma pessoa, uma convidada que está aí, né, do outro lado, esperando para entrar, que andou ao longo dessas últimas 2 semanas, correndo muito, trabalhando muito, dedicando muito, em prol de espalhar o amor. E eu estou doido para saber, né, das experiências vividas por Liliane Moura ao longo dessa semana. Acompanhei um pouquinho do lado de cá, mas muito superficialmente. Eu quero sentir o amor que Liliane viveu, né, e construiu ao longo dessas 2 semanas. Seja muito bem-vinda, Liliane, a casa é sua. Olá, Fabrício, olá a todas as pessoas que estão aqui hoje com a gente. Eu sinto muitas saudades de participar com vocês, de compartilhar, de somar um pouco mais, né? Mas é que realmente essas 2 últimas semanas, você sabe, né, Fabrício, eu estava com o Ricardo Gonçalves aqui no Brasil, que é o autor, né, do assunto que nós estamos tratando, os protocolos, e a gente fez o lançamento do livro dele pela minha editora. Então, realmente, essas 2 semanas foram muito corridas para mim, com seminários, com palestras. Então, foi uma fase que eu tive que me afastar um pouquinho para poder entrar e focar mais o trabalho com ele, para poder expandir também essa imensidão de troca que a gente faz, né? Não só aqui com as pessoas,
mas com os nossos amigos das estrelas, nossos amigos espirituais, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais. E a Alice sempre vem com um tema muito bacana de empatia com que a gente tem para passar também em conjunto, né? Então, essa parte dos laços sanguíneos, que também nós falamos sobre laços extraterrestres, laços cósmicos, e essa coisa de sangue não existe, né, Fabrício? É uma grande irmandade, uma grande fraternidade. Quantas vidas a gente passou por vários espíritos empáticos, simpáticos à tua vida, e que a gente criou e construiu esse laço, independente de ser da sua família ou não. Então, isso é construído pela empatia, construído pelo amor, pela compaixão, e até construído por grandes desafios, que você atrai aquele ser na sua vida, seja por uma amizade, um vizinho, um chefe, um colega, um primo, que acaba que você construindo uma amizade que tem grandes desafios nelas, mas com essa empatia você acaba criando, através do diálogo, através da convivência, um amor tão grande que você fala, nossa, como que eu posso amar tanto essa pessoa que nem da minha família ela faz parte? E você sente falta, e você quer conversar de novo, e você quer manter uma amizade com essa pessoa, né? Então, laços sanguíneos mesmo são laços que a gente vai somando a tantas vidas, independente de estar na família ou não. É o que você falou. Eu concordo com tudo que você disse, que há uma construção muito além do sangue. Então, a adoção, ou uma amizade, ou um colega de trabalho, ou uma pessoa que você conhece à distância, um grupo de pessoas que você viaja e faz um contato mais íntimo com esse novo grupo na sua vida, tudo isso vai sendo construído aos pouquinhos na convivência mesmo, e no seu compartilhar de quem você é, na sua empatia de se colocar, né, no lugar do outro, e criar esse laço que, para mim, é eterno mesmo, independente do sangue. E é uma, como posso dizer, é uma construção, né? É uma bagagem que a gente vai vivendo, né? Nós que vivemos em um universo, né? Muito próspero, com muita, né, riqueza, né? De tudo, né? A gente precisa reconhecer o quão é importante, né, essa composição de cada vez estarmos, né, amando mais pessoas e sendo amado por mais pessoas, que é o princípio, né, do nosso movimento evolutivo. Né? É para isso que aqui estamos. Né? E eu me lembro que você, na última vez, no último encontro, você pediu para que eu contextualizasse a palavra, né, os protocolos de contato, que a gente iniciou esse trabalho semanal de 10 protocolos, eu falando um pouquinho de cada um deles, né? Então, eu queria contextualizar para as pessoas que estão chegando agora também, até entender o que são protocolos, né? Para quem já viu os outros vídeos nossos aqui no discorrer de todos esses meses, eu comecei falando um pouquinho sobre a minha vida, sobre a projeção astral, sobre a bioenergia, sobre as percepções extrasensoriais, e, por final, no último, que é um dos temas dos meus últimos cursos, que é o contato extraterrestre, também, que é um dos trabalhos que eu faço. E dentro desse contato existem os protocolos. O que seria protocolo, Fabrício? Protocolo são ajustes que os nossos amigos das estrelas usam para ajustar as experiências entre eles e nós, através do nosso padrão mental, nosso padrão emocional, através do contexto cultural que nós estamos, através do contexto histórico que nós estamos passando. Então, às vezes, esses protocolos vão mudando, porque depende muito de que era que nós estamos vivenciando, que época, que década. Então, protocolos antigos da época da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, era um outro nível de protocolos. Conforme a maturidade consciencial da humanidade vai evoluindo, eles também têm que mudar os tipos de ajustes mentais com a gente,
o tipo de protocolo, como aproximar da gente num aspecto onde tem que unir história, cultura, educação, evolução, padrão mental, padrão emocional e o contexto que você vivencia. Então, eles fazem novamente um protocolo diferenciado de épocas e épocas. Então, esses protocolos que eu estou passando para vocês, segundo os Amigos das Estrelas também passaram para o Ricardo Gonçalves, que está nesse livro, bem esmiuçado, são protocolos mais recentes. Existem outros níveis de protocolos, com Stephen Greer, por exemplo, que também é um grande pesquisador nessa área. Existe até um aplicativo que ele desenvolveu, que se chama CI5, né? Que é um aplicativo que você tem sons minerais, tem mantralizações, músicas, alguns sons que vai fazer com que você trabalhe a sua glândula pineal para desenvolver uma certa percepção extrasensorial. Hoje eu estou aqui com uma gatinha aqui do lado. Tá aqui. Companhia. Seja bem-vinda. Ela quer participar. Então, se ela latir um pouquinho, depois... Não preocupa, não preocupa. Um carinho nela. Então, Fabrício, esses protocolos, né, também do Stephen Greer, assim como do Ricardo Gonçalves, não é do Stephen Greer, não é do Ricardo Gonçalves, não é da Liliane Moura, não. São protocolos universais. Que acabam que, juntando fenômenos, juntando percepções paranormais, para que você possa desenvolver, praticar, exercitar, para ter e manter um bom contato. Os protocolos existem para você manter um contato, porque as pessoas podem ter um avistamento na cidade, pode receber uma comunicação telepática e nunca mais olhar para isso, não quer nem saber o que é isso, por que foi contatado, por que teve esse chamado. Ela não quer olhar para isso. Então, os protocolos é para você entender esse chamado, entender o processo e tentar manter isso no desenvolver da sua vida. Organizar o caminho também, né, Liliane? Porque senão a gente acaba se perdendo, né? Exato, você precisa organizar isso. Porque exatamente a maioria das pessoas se perde. E uma outra coisa que eu acho legal da gente compreender é que na hora que você traz a diferença de um protocolo para o outro, por pessoas diferentes, ou seja, pessoas físicas diferentes, a gente precisa compreender o como se consegue receber esses protocolos, que é uma formação completamente gradativa, né, que vai se formando com experimentações que vão acoplando para que crie esse conteúdo. Né? Então, é um processo, naturalmente, que vai haver um pouquinho de diferença, né? Exatamente porque ele está sendo captado por pessoas que têm capacidades interpretativas diferentes, né? Exato. Mas, na prática, por mais que exista uma formatação diferente, que está relacionada às habilidades e às capacidades físicas de cada um, a essência dos protocolos vai levar no mesmo caminho. Eu acho que essa é legal a gente perceber. Eu venho participando toda semana de muitas conversas, cada um com uma filosofia, uma ideologia diferente, mas daqui eu consigo perceber a frequência e a sintonia, muda-se as doutrinas, mas a essência tem que estar muito parecida se ela estiver levando para um caminho evolutivo e para um caminho do bem. Isso é importante, né? Para entender, né? As pequenas diferenças materiais, elas não têm relevância se elas verdadeiramente estiverem nos levando para o mesmo caminho, para a mesma essência, né? Mudam os nomes, mas a essência é a mesma. Legal. Fica tranquila, fica à vontade. Fica à vontade, fica à vontade. Isso é importante, gente, senão a gente vira, né, um verdadeiro julgador das pessoas que estão trazendo, né, oportunidades muito grandes da gente amplificar as nossas possibilidades de evolução. Né? Quando a gente se prende aos detalhes, né, quando a gente se prende, né, acontece comigo, por exemplo, né, às vezes as cartas, né, elas trazem lá
mais de 30 páginas de escrita, e às vezes uma letra que está errado, aquela pessoa está preocupada com aquela letra que está errado, um A que virou um O, que é totalmente um processo material, né? A Amélia sempre diz, a essência do sentir da mensagem é a procedência divina. Essa não tem erro. O que se sente recebendo os protocolos, né, é o verdadeiro valor dos protocolos, e não o que está dizendo, porque essa é uma transmissão, é uma tradução material, né, que não tem muito significado, é só uma fonte de comunicação, né? Exatamente. E a gente falou, né, Fabrício, no primeiro protocolo sobre ressonância, mantralização, falamos o protocolo 2 sobre a telepatia, e o protocolo 3, que seria a parte que é a mais forte para mim, que é a projeção astral, que eu contei também, que é um dos protocolos que eles começam na infância ou na juventude também, ou na adolescência, porque eles fazem aquele chamado, eles aparecem para a gente fora do corpo enquanto dormimos. Nós já falamos bastante sobre o que é a projeção astral, ou a experiência fora do corpo, né? Então, seria o primeiro, o chegar nele em nós, e deles em nós, através da experiência fora do corpo, onde eles aparecem para você ir acostumando com a presença deles na sua vida, né? De repente, tem um certo momento da sua vida que para esse contato durante a noite, e depois, num determinado momento da sua vida, onde você está mais apta a voltar ou a iniciar o processo de conhecimento desse assunto, estudo desse assunto, práticas desse assunto, então acaba voltando a lembrança daquelas experiências que a gente teve na infância com eles, algumas pessoas tiveram, e aí você começa a relembrar, às vezes, dependendo da pessoa, eu mesma já relembrei que antes de eu me reencarnar, eu fiz um acordo até no plano espiritual em que, num determinado momento da minha vida adulta, eu gostaria de falar sobre isso para as pessoas, palestrar, ministrar cursos e desenvolver o aspecto do fenômeno da projeção astral. Então, esse é o ponto, para mim, muito mais forte dos primeiros contatos que eu tive. Deu uma travadinha aí na Liliane. Fazer as viagens que eu faço, fazer a parte física, vamos dizer assim, né, dos encontros com esses seres. Então, o terceiro protocolo seria a projeção astral, que já tem lá atrás nos nossos vídeos passados, que eu explico bastante sobre esse fenômeno. Então, hoje a gente vai falar sobre o protocolo 4, que seriam as holografias. Essas holografias, Fabrício, são parte desses contatos que eles têm com a gente. Holografia, o que é holo? Holo, em grego, é todo. Então, todas as partes contidas numa parte só, num todo. Então, a holografia é uma forma que eles usam de aparecer para a gente, nem que seja antes de ser uma aparição física, uma coisa material, real, onde você tem o toque deles junto com você, onde eles podem tocar em você e você sentir a parte física deles. Então, eles usam primeiro esse protocolo para que você não se assuste, para que você vá se acostumando também com as energias deles, para que você comece agora a perder o medo de um contato físico. Então, existe formas deles aparecerem. Então, tem várias formas de holografia também, que seriam 4 tipos de holografia. Primeiro tipo seria quando você está com o seu grupo de diálogo, seu grupo de contato, seu grupo dessas pessoas que você viaja junto para fazer avistamentos, para fazer uma telepatia, ou mesmo até que você esteja sozinho na sua casa. Você sente um aroma diferente, um cheiro diferente, e geralmente o aroma que eles exalam é um aroma meio adocicado, um aroma de caramelo. Então, eu vou contar uma experiência que eu tive no Chile, no sul do Chile, e numa cidadezinha pequena que se chama Curarelli. Nós estávamos em grupo, inclusive com o Ricardo Gonçalves também, sua esposa, alguns brasileiros, e a gente estava fazendo meditação
E nessa meditação, eu comecei a sentir um aroma de caramelo. E aí várias pessoas, inclusive a esposa dele também, começou também a sentir o cheiro de caramelo. E aí uma das pessoas recebeu telepaticamente uma mensagem de uma das amigas das estrelas, que se chama Ivica, ela falando que ela estava presente ali com a gente, e esse aroma que nós estávamos sentindo estava sendo exalado por ela. Então, esse é um tipo da holografia, que é o aroma que nós sentimos. O segundo tipo de holografia, Fabrício, seriam movimentos de objetos físicos que você está vendo, e também ruídos, barulhos, que eles possam manifestar. Por exemplo, passos na grama, nos galhos que estão secos. Então, você escuta passos deles perto de você, mas você não os vê. Ok. Mas você está sentindo aquele passo do seu lado que está quebrando, inclusive, até galhos do seu lado. Uhum. Da grama. Então, esse tipo de movimento, esse tipo de som, de você não ver, mas você está escutando, é um outro tipo também que eles usam como holografia. E um terceiro tipo é a imagem holográfica. Do segundo tipo de holografia, eu me esqueci também, você pode sentir toques. Então, você está deitado, você pode sentir a mão de um deles encostando no seu ombro, onde eles estão se manifestando perto de você. Isso também faz parte do ruído e dos movimentos. E já passando por terceiro tipo, seria a aparição deles holograficamente. Eles mandam da nave, aonde eles estão, uma construção de holografia deles mesmos e aparece na sua frente. E aí você vê o contorno luminoso desse ser e às vezes você vê até olhos, boca, nariz, o tipo de traje que eles estão vestindo, o tipo de cabelo, se é comprido, se é curto, se é mais claro, se é mais escuro. E o último tipo de holografia, que é o quarto tipo... Eu quero só te perguntar uma coisa. Nesse terceiro, a hora que você vê, uma vez que você está em grupo, todos veem ou algumas pessoas podem não ver? Ótima pergunta. Eu não estou vendo pela percepção extrasensorial. É isso que eu quero entender. Todas as pessoas no grupo veem o mesmo ser holograficamente. Ok. Então, é uma aparição holográfica deles mesmos. Holográfica mesmo. Bem estilo Star Trek. Okay. Sabe aquela série? Sei. Eles aparecem para todos ali. Ok. E a última holografia dele, o último tipo, quarto, seria com a imagem, porém, eles manifestando um diálogo com você. Okay. Então, ele fala telepaticamente através da holografia dentro da sua mente. E as pessoas conversam. Existe um diálogo direto com eles. Então, tem esses 4 tipos de holografia, que são quatro tipos de holografia dentro desse PDC, que a gente chama de protocolo de contato, que é o quarto protocolo. Então, você tem a projeção astral como terceiro protocolo, a holografia como quarto protocolo, e o quinto protocolo que a gente vai entrar agora são os cristais de luz que eles usam. Mas o que são cristais de luz? São cristais energéticos que eles, através desse cristal, você pode sentir uma manifestação de uma energia que potencializa algo interno seu, um potencial seu, por exemplo, fenômenos paranormais, parapsíquicos, mediúnicos, a glândula pineal, porque a gente sabe que a glândula pineal, Fabrício, existem dentro cristais de césio, né? Cristais de apatita. E esses cristais ressoam com esses cristais energéticos que eles manifestam numa recepção interna de cada um. Você recebe nas mãos, 2 cristais em cada palma da mão, e aí você recebe um no peito também, no chakra cardíaco. Quando você está meditando nesse grupo de contato e está mantralizando, usando o primeiro PDC, que a gente colocou como ressonância, mantralizando, que seja Om, ou Aum, ou vários outros, Zinhuru. Então, tem vários mantras, você pode usar
paz e luz, amor, não importa, aquilo que mais ressoa com você. Ok. Você cria um mantra, e esse mantra faz parte aquela frequência. Vai guiando a frequência, né? Exatamente, todos mantralizando isso, eles emanam, enviam para as tuas palmas das mãos a criação de 2 cristais. Eles criam esse cristal. E muitas das pessoas que são mais perceptivas, mais sensíveis, pela clarividência, elas enxergam os cristais. Okay. Algumas sentem o peso desses cristais nas mãos. E na hora que você sente isso, você junta as mãos e você coloca no peito. Na hora que você coloca as 2 mãos no peito, você sente uma ressonância tão grande, uma potencialização de uma energia no chakra cardíaco, que reverbera em todos os outros chakras, que a gente já falou num dos vídeos sobre bioenergia, né? Uhum. E a sua aura, o seu campo áurico, que é um conjunto de todos os seus corpos sutis, também nós já falamos isso lá atrás, começa a expandir. E aí, conforme a sua aura vai expandindo, você vai ficando muito mais sensível, porque os corpos se descoincidem nessa hora. A tua consciência amplifica, e você percebe muito mais a mensagem que eles querem passar. Seja através da telepatia, da psicografia, ou de blocos de ideias mentais, que você vai, através do seu filtro também, através das suas crenças, passar essa informação com papel. Eu quero fazer uma pergunta. Ótimo. Estamos chegando no 5º protocolo. Isso. Esses protocolos, para Fabrício, do lado de cá, o leigo, eles se parecem um processo de preparação, de afinidade, né? Um conceito muito justo, né, para algo que seja verdadeiro, que seja, né, com um bom propósito. Isso também é um filtro, vamos brincar assim, para que possa proteger toda essa composição. Não é qualquer um que tem boa vontade de chegar nesse ponto, né? Eu acho que isso também é importante a gente entender. Esses protocolos, até o 5º, que é onde a gente está chegando, eles são vividos juntos, tipo sequenciais, no mesmo momento, até chegar no último, ou eles podem ser vividos, tipo, eu vou numa experiência e vivo o primeiro. Como é que... Entende? Eu quero entender como é que é a formação disso, se isso tem diferença por pessoa. Sim. Existe a diferença de pessoa para pessoa, Fabrício. Então, comigo, o primeiro protocolo que aconteceu foi a projeção astral, que é o protocolo 3. 3. Eu tinha 12 anos de idade, quando eles apareceram para mim. Entendi. Então, vai depender de cada um. Isso vai se formando ao longo. Exatamente. A minha pergunta era essa, se, por exemplo, vocês foram lá, né? A construção da comunicação, ela tramita por esse processo inicial sempre ou não? Se seria esse um protocolo sempre? Não, na verdade, esse é o protocolo de iniciação, sabe? Isso. Aí eu entendi. Exato. Às vezes uma pessoa nunca teve nada, nenhuma experiência fora do corpo, nunca mantralizou na vida dela, nunca meditou, nunca pensou em fazer contato com seres de outros orbes, de outros planetas, não sabe o que é plano espiritual, e caiu de paraquedas ali. Eu vim porque meu primo disse que vocês fazem um contato extraterrestre, tenho curiosidade, quero saber como é que é. Então, não somos nós, e não é um livro, não são os protocolos que vai fazer com que aquela pessoa vá ter todas essas experiências que a gente está falando. Claro. Uhum. Porque mesmo assim, se essa pessoa continuar naquele grupo, anos e anos, se ela não tiver um chamado interno, que é uma coisa muito pessoal dela, não só dessa vida, como de outras vidas também, uma coisa que ela sente internamente, ela não vai adquirir essas experiências, porque para ela não vai ter ressonância. Não existe. Agora, ela pode começar a criar algo através do treinamento. Conforme ela vai estudando mais sobre o assunto,
ela vai gostando, ela vai se aprimorando, ela vai se ajustando, ela vai estudando, aí ela vai desenvolvendo essa parte interna dela que talvez estivesse ali apagada. Ok. A luzinha está apagada. Então, ela começou a acender aquilo. Então, ela começa a construir esse percurso dentro da vida dela. Entende, Fabrício? Então, não tem regra. Entendo. Ok, Não existe. entendi. Cada ser, ele é único. E os seres sabem o que funciona para cada pessoa. Porque eles fazem um scanner da gente, eles escaneiam e nos conhecem. Sabe o que nós estamos pensando, sentindo, as atitudes que a gente toma no nosso dia a dia. Porque eles estão num patamar evolutivo, vamos dizer assim, pelo menos dependendo de raças, né? Nós estamos falando dessas raças que nos contatam, né? Esses seres. Tem várias raças por aí, né? Eles têm um scanner que eles sabem e tem uma ligação também com você, talvez de outras vidas, de outros planetas, ou mesmo da história da Terra. Então, eles têm uma ligação, uma herança cósmica, vamos dizer assim, com alguns de nós, com muitos de nós. Então, eles te conhecem, sabem o que vai funcionar para você, o que vai te dar um start a mais, que vai fazer com que você busque e mantenha esse contato. Coisas que talvez você não se lembre e que com o tempo você vai começar a recordar. Vai resgatando, né? Vai resgatando isso aos poucos. É o que acontece normalmente nos próprios movimentos dos sonos, né? Dos sonhos, claro, né? Eles vão devagarzinho resgatando, trazendo afinidades, trazendo explicações e eu acho que em tudo na vida é uma questão da dedicação da gente, claro, e da boa fé junto com essa dedicação. Tudo isso vai se desenvolvendo. Quando a gente é um pouquinho preguiçoso, né, não quer saber muito de dedicar, né, a questão é que tudo fica vago e sem resposta, né? Sim, sim. Eu posso falar com propriedade, o meu movimento de desenvolvimento de mediunidade, ele vem exatamente disso, né? As pessoas, né, veem o trabalho e pensam assim, não, mas é muito lindo fazer um trabalho desse, é muito legal. A gente teve um encontro sábado, né? Um encontro muito gostoso, muita gente. As pessoas entram, né, buscando muito e saem, né, completamente diferente. A hora que você vê aquilo é muito gostoso e muito legal, mas existe um processo de construção que precisa ser feito, né? Existem os protocolos, né, que precisam ser cumpridos para que possa criar um desenvolvimento daquilo, né? Em tudo na vida material necessita da dedicação material para o desenvolvimento, né? Cada passinho, né, que você foi juntando os seus protocolos, né, eles têm um intervalo distante de às vezes anos, né? E é importante a gente compreender isso, porque ver Liliane falando de uma forma como se, né, a sacada viesse, sabe, em um momento específico. Dali para frente, Liliane virou a escolhida, né? E o Fabrício virou o escolhido. E não tem nada a ver com isso. Isso é uma formação, né, de um processo de construção que tramita por uma entrega e por uma dedicação e por uma formação de um quebra-cabeça que começa por peças separadas, né? E que ninguém dá importância a elas a princípio. E quantas pessoas, Fabrício, recebem esse chamado e não vão atrás? Não quero mexer com isso agora. E eles respeitam, não só os seres STS, como a parte espiritual. Eles respeitam o momento. Não quer? Tudo bem. Vai chegar um momento que vai ficar um pouco mais ostensivo, né? Esse chamado, e aí a pessoa não tem para onde não correr, né? Ela fala, não, deixa eu ver o que é isso que eu estou sentindo, ver o que é isso que eu estou escutando, ver o que é isso que eu estou experienciando. Vou tentar descobrir através de pesquisas, através de estudos, através de perguntas aqui, perguntas ali, vou frequentar um centro espírita, vou frequentar um grupo de estudos de espiritualidade, não importa onde, vou numa igreja. Tem uma hora que ela vai atrás disso para saber o que é aquilo que ela está sentindo, vendo, experienciando, que é diferente do que ela estava acostumada. Então, tem pessoas que demoram muito para sentir esse chamado, e outras que já olham e falam, não, peraí, algo estranho está acontecendo, deixa eu saber o que é. Então,
E tem momentos de vidas também, né, Fabrício, que eu tive isso desde a infância, eu passei por muitos momentos, como eu já expliquei, defasado, não acontecia nada. Eu estava vivenciando a minha adolescência, os meus estudos de profissionais, o meu casamento, ser mãe, divorciar, doença. Então, assim, tem momentos que você passa na sua vida que dá uma recessão, nada acontece dentro desse campo de que hoje eu vivencio, mas porque é um momento que você precisa estar ali, vivenciando a sua realidade do seu dia a dia, se dedicar àquilo, focar naquilo, para você transmutar aquilo, para que depois você consiga retornar a essa outra parte. Isso depende de cada um também, não é Depois, também. Depois tudo se completa, né, Liliane? Eu, por exemplo, tipo, eu não tinha nenhuma relação com nada dessa parte espiritual, nenhuma mesmo. Tinha até um pouco certo de mal-estar, de incômodo, Sim. Né? Quase que a minha vida inteira, né? Então, é um processo completamente claro do que eu faço hoje, foi formada por outras questões completamente diferentes, e hoje são muito importantes, ou seja, é a formação do mesmo ser, né? É formação do mesmo sentido. Quando eu vejo você explicando os protocolos, todo o processo, eu tenho total consciência que se no dia que eu vivi aquela minha primeira relação, aquele primeiro contato assim de chamado sobre parte da minha mediunidade, tudo, eu, ao invés de ter pegado o livro dos Espíritos, tá travado aí? Eu travei, né? Travou um pouquinho, mas tá tudo bem. Eu caí. Se ao invés de eu ter pegado naquele dia o livro dos Espíritos e tivesse pegado provavelmente o livro do Ricardo, não estou dizendo que eu falaria a mesma linguagem, não é isso que eu estou dizendo. São doutrinas, são informações completamente diferentes. Mas eu hoje, olhando assim com muito carinho, eu compreendo que eu estaria dentro de um processo diferente, mais ou menos com o mesmo sentido, você está entendendo? Porque eu vejo claramente que mesmo que a gente fale línguas diferentes e que busque conceitos e relações diferentes, eu vejo claramente que a procedência e onde a gente precisa chegar é a mesma coisa. Então, o movimento de desenvolvimento, a hora que você vai explicando, eu vou lembrando dos meus processos e eu compreendo cada passo, é muito parecido, sabe? E eu reconheço que é por isso que é tão difícil, quando as pessoas não querem se dispor a viver aquilo, das pessoas encontrarem e aceitarem isso como verdade, né? Porque, para virar verdade para mim, né, existe toda uma história, né? Quem montou o quebra-cabeça fui eu, né? Então, essa parte é a parte complicada, e por isso que a gente precisa, né, de pessoas como o Ricardo, né, para dar materialidade e dar credibilidade a esse quebra-cabeça, né? Agora, a história de vida dele é que vai formatando a veracidade dos fatos que ele montou. E isso é a procedência de todo o processo, né, de evolução que a gente tem, né? E a história de vida dele é muito, muito bacana também, Fabrício, que não difere de muitas pessoas que tiveram, né, o contato. Ele trabalhava com vendas nos laboratórios, né, os remédios nos laboratórios. Ok. E ele fazia isso e nada mais que isso, e ajudava a família dele, bancava, né, a vida dele, da família dele, e a mãe dele com câncer no hospital de pâncreas, imagina, com essa doença ainda num órgão tão sério, né? Ele recebe uma mensagem do nada e fala, sobe para o terraço que nós vamos aparecer. Falou, nós quem? O que é isso que eu escutei? E ele vendedor de remédio. E aí ele foi para o terraço junto com a família dele, a mãe estava no hospital, uma grande nave apareceu ali e disse que ia fazer um contato futuro com ele. E, de repente, marcaram o encontro, ele foi no tal local, eles apareceram e falaram, olha, você não se lembra, mas com o tempo você vai se recordar do trabalho que você quer fazer em conjunto com a gente, na mesma agenda, vamos dizer assim.
Não, mas eu não posso. Imagina, eu trabalho numa multinacional de laboratório, eu preciso. Minha mãe está doente, eu preciso ajudar minha família. Não, não se preocupe. Tudo vai se organizar, não se preocupe. Aí ele falou, não, mas eu não posso. Não se preocupe, você vai ver que as coisas vão se organizar. E, de repente, a mãe dele no hospital teve ali uma experiência maravilhosa que desceu uma luz sobre ela se diz ter se saído do quarto, Ok. ou seja, ela foi abduzida extrafisicamente, fora do seu corpo, né, Ok. possivelmente. Eles curaram o câncer, ela voltou, os médicos fizeram o exame dela, ela não tinha mais nada, nem fez tratamento. E no dia seguinte ele foi mandado embora do trabalho dele, assim, automaticamente. E a partir dali ele se dedicou totalmente a essa vida que ele leva hoje, né? A mãe é viva até hoje, com muita saúde, mora no Peru. Então, assim, são coisas que se você não conhece a pessoa pessoalmente, hoje eu tenho uma amizade de irmã, assim, com ele, com a esposa dele, e você vê a veracidade, né, de tudo que ele vivenciou, e hoje, e não é fácil, Fabrício, porque a vida dele, assim, ele viaja para tudo quanto é lugar para levar essa informação, desconstruir aquela coisa de conspiração, de mal, ruim, que vai invadir o planeta, que vai fazer uma guerra estelar aqui dentro. Então, ele leva essas informações e eu vejo uma ressonância no que eu acredito na vida, né? Tudo que eu vivo desde a infância com esses seres, e que é o bem-estar, que é o amor, que é a compaixão, que é o querer ver bem a humanidade. Então, eu compactuo com isso. É a transformação interna, em sabermos que nós não estamos sós aqui nesse planeta. Nosso ego de pensar que nós somos os únicos, né, nesse grande universo, gente, é um pensamento muito pequeno. Por mais que você nunca tenha visto uma nave na sua vida, nada, nenhum objeto diferente no céu. Puxa, o que faz você pensar que nós somos únicos aqui? Como assim, né? Porque se a gente existe, por que não existir outras coisas fora do planeta? Então, eu penso que é um chamado interno de questionamentos, que isso tem que fazer parte do ser, né? De você questionar as coisas e não aceitar por simples... porque eu aprendi que assim é, e assim deve ser. Não, mas por quê? Eu sempre fui uma criança, desde pequena, sempre perguntava por quê? Por quê? E quando eu não obtinha a resposta, eu falava, eu vou ter que ir atrás de mim mesma nessa vida e buscar, porque se as pessoas não me dão essas respostas, eu tenho que continuar buscando. E eles sempre falam isso, continue buscando sempre. Porque nem eles sabem de tudo, eles também continuam as buscas. Então, mas para finalizar o nosso protocolo... Vamos lá. Os cristais, né, de luz, além desses cristais de luz, que faz uma potencialização em partes internas de você, ou seja, seus potenciais paranormais, parapsíquicos, mediúnicos, através dos seus chakras também, através da sua glândula pineal, existe também, Fabrício, os implantes energéticos, espirituais, sutis. E também tem os implantes físicos, que é para uma coisa boa, para uma potencialização de algo que você precisa transcender. Por exemplo, eu já saí fora do corpo, me vi várias vezes com um capacete de luz diferente, que faz uma potencialização da glândula pineal, para que a sua percepção extrasensorial amplie, a sua clarividência amplie, o seu formato de escutar pela clareaudiência também amplifique. É como se uma antena tivesse agora mais sintonizada com eles. Então, esse capacete energético fica por um tempo acoplado no seu espírito, no seu psicossoma. E, às vezes, você sente até um desconforto, uma dorzinha de cabeça, porque eles estão fazendo o ajuste. Depois fica tranquilo. E por um tempo só, depois tira novamente e você está com um potencial mais amplificado. Luvas energéticas nas mãos, que é para potencializar os chakras palmares, para você emanar luz, fazer curas, né? Emanação de reikianos, cura prânica, passes mediúnicos, não importa o nome que a gente usa, jorei, na messiânica, mas que potencializa. Quantas vezes eu já senti que eu estou tomando banho lá, eu sinto que as minhas mãos tem algo energético a mais,
a mais. Então, se você abrir a clarividência, você vai enxergar uma luva energética em você. Então, isso também faz parte do protocolo dos cristais de luz, cristais de energia, em conjunto também com esses implantes energéticos, e alguns casos até de abduções físicas, sempre de acordo com o que você acordou antes de reencarnar, eles também colocam alguns implantes muito pequenininhos, que é para potencializar algum fenômeno paranormal, parapsíquico da própria pessoa mesmo. Então, eu só queria finalizar esse adendo, né, dos implantes, senão eu ia esquecer também. Ok, E esses implantes, essa parte que você está trazendo, eles teriam o princípio, por exemplo, da pineal, por exemplo, eles têm um sentido de reforço ou de amplificar esse movimento, aquele que não tem a possibilidade fisiológica, eu vou chamar assim, se você quiser me corrigir, eu estou tentando trazer para o universo de todo mundo, tá? Mas você pode mudar as minhas palavras para poder não ficar muito fora da realidade. Então, seria um mecanismo de ajuste, né? Vamos dizer assim, dali para frente, eu preciso de um pouco de mais, né? E isso torna-se necessário para poder... Né? É como se a gente estivesse trazendo, né, a conexão de um aparelho de televisão, né, da Sky, por exemplo, né? Aí eu preciso ter a recepção do sinal dentro da minha casa, né? Exatamente isso. E aí, para essas pessoas, o que é necessário o implante é porque, né, a pineal ainda ela não suporta todo o processo, né? Ela não tem fisiologicamente todos os componentes que necessitam para a transmissão do que ele vai receber. Exatamente, mas até aquelas pessoas que praticam, exercitam, né, exercício com a glândula pineal, como, por exemplo, projetar uma pequena esfera de luz na glândula pineal, pulsando, latejando luz e ampliando, além da nossa cabeça. Até essas pessoas que fazem isso, eu mesma pratico isso, mesmo que eles coloquem um implante para dar uma amplificada e uma intensificada, cabe a nós, Fabrício, também manter isso. Ok. Porque senão fica muito fácil, né? Tudo vem de fora para dentro. Não, é de dentro para fora. Porque, pelo meu entendimento, né, que é bem pequenininho em relação, tá? Mas eu vou trazer um pouco que eu tenho. Essa pá da pineal, né, ela é o ponto limitador, né? Ela é o ponto composto que vai dar o limite para amplitude e para materialidade da comunicação, né, e para a forma da expressão dessa comunicação, do significado dela, né? Quanto maior a capacidade da pineal, maior a possibilidade do se materializar, né? Eu acho que é isso que eu quero dizer. Isso tem a ver com os princípios que estão formatados, né? Eu vou brincar assim, não sei se eu vou ficar falando muito fora da curva, mas tá relacionado ao tamanho do cristal, né? A possibilidade dele. Vamos lá, isso. Então, isso está ali. Para algumas pessoas, né, já está desenvolvido e já está pronto, e isso já está materializado. Em outros casos, ainda não está pronto, mas a pessoa está ali dando um propósito, ela está ali à disposição, então é um complemento, né? Agora, igual você falou, o sentido desse complemento está na sequência da pessoa, e não no que está colocando lá, que é o que fez ela chegar até ali. Se isso muda completamente, né, a necessidade e as possibilidades, né? Exato. E só mais uma coisa, Fabrício, às vezes você nasce com um potencial muito forte, já nasce mantendo a clarividência para o resto da sua vida, né? Porque você já treinou muito em outras vidas, já treinou muito no período intermissivo, então você tem esse chakra bem desenvolvido. Mas tem vidas, reencarnações, que você pode ter ou abusado muito desse seu potencial, por um lado negativo, disfuncional, ou nessa sua próxima vida, você não vai precisar desse potencial, porque o seu foco de reencarnação
é uma coisa mais de carência física, material, de saber viver mais com os pés no chão, você já viveu muitas vidas lá em cima com o chakra coronário, agora você precisa enraizar, encarar mais o seu dia a dia, saber, é que nem aquele mestre que passou vidas e vidas meditando dentro das cavernas, e ele precisa de uma experiência, talvez, trazer aquela paz interna no meio de um grande caos de uma cidade. Ok. Então, ele vai precisar parar de ter aquelas percepções extrasensoriais intensas e desenvolver muito mais os chakras inferiores, para poder até ancorar no planeta e ter a experiência de convívio com as pessoas, o convívio de pagar boleto, perder o emprego, ser pai, ser esposo. Então, não é porque grandes yogis que foram em vidas passadas, grandes que praticavam pranayamas, que praticavam meditação e ficavam nas cavernas, não quer dizer que ele não possa, hoje, estar reencarnado como um pai de família, porque é um outro nível de experiência para ele. Então, às vezes a gente nasce com aquele chakra frontal de clarividência bloqueado, você pode praticar exercício, fazer um monte de coisa e não abre a clarividência, porque antes de reencarnar, a sua escolha foi que, peraí, deixa eu fechar isso, porque nessa vida eu tenho que desenvolver outros potenciais, e não aquele. Eu vou ter que ajudar de outra forma, vou ter que desenvolver outras coisas. Então, existe muito isso, eu aprendi isso no plano espiritual com os amparadores, com os mentores, que às vezes tem pessoas que praticam e não abrem. Talvez por vários motivos lá atrás. Não existe uma regra também. Inclusive por proteção, né? Às vezes, né? Exato. Porque você pode ter praticado coisas disfuncionais com esse fenômeno, esse potencial, e nessa falou, não, eu prefiro vir sem isso para que eu possa desenvolver outra parte interna de maturidade consciencial para que lá na frente eu possa trazer aquilo novamente e atuar num aspecto mais positivo e bem-estar. O amor, né? É isso. É isso aí. Próxima semana a gente vai falar sobre os outros protocolos. Os outros faltam... Vamos 5, né? Organizar isso. Faltam o 6, o 7, o 8 e o 9, é isso? E o 10. 10, são 10, né? Então, faltam esses ainda para a gente completar, né? Isso. Sobre a vinda do Ricardo, né? Tem alguma coisa especial que você queira dividir? Foi muito bacana. O seminário foi, o primeiro dia que nós fizemos, foi uma palestra aberta, né, ao público, sobre os protocolos de contato, que foi o lançamento do livro dele em português. E agora nós vamos lançar o outro livro dele, que chama O Vórtice, onde ele reúne 3 livros dele num só, muito bacana, sobre experiências lá em Erques, que é em Capilla del Monte, que é a cidade onde ele mora. E no sábado nós fizemos um tema sobre outros mundos. Falamos sobre os neutros, né? Sobre os extraterrestres que estão hoje se manifestando muito mais para comandantes de aeronaves, de aviões. Várias pessoas estão tendo esses avistamentos muito contínuos, né? Em vários países aqui na Terra. Então, ele explicou mais ou menos o que está acontecendo. Eu vou dar uma coisa muito rápida, mas é bem resumido, que é que existe uma aliança, como nós já falamos, sobre a Confederação dos Mundos, né? Que trabalham em prol do planeta Terra, e tem outros planetas parecidos com a Terra também, nesse quadrante da nossa Via Láctea, onde eles trabalham como um planeta escola para a gente alcançar uma maturidade consciencial. E esses neutros que já estavam aqui no planeta, antes de nós entrarmos numa quarentena cósmica de fechamento, de ninguém entra e ninguém sai, para que a gente possa evoluir sem muita interferência, eles estão achando, esses neutros que estão aparecendo muito, eles estão achando que a aliança está muito devagar, que o ser humano está acelerando o processo de guerras, de imaturidade. Então, eles acham que tem que fazer algo, que a aliança está devagar e precisa dar uma acelerada no processo de ajuda com a humanidade. Então, eles estão querendo aparecer mais para que as pessoas possam ver que existe outros... Dar uma mexida, né? Chamar a atenção, né? Chamar a atenção, exato. Então, está existindo entre
esses neutros, que são chamados de neutros, e a aliança, esse impasse que eles estão, vamos dizer assim, dialogando sobre o que fazer para que a humanidade possa acelerar um pouquinho mais esse processo de maturidade. A aliança acha que está tudo certo, que nós estamos no processo gradativo, que não adianta a gente ultrapassar degraus, passos, e vamos ter um delay em algo muito importante de transformação e manutenção interna de maturidade. Então, existe esse impasse entre eles. Ele falou muito sobre isso. Ok. E aí eu quero te fazer... Pode falar, desculpa. Vai. Disse também que o próximo ano, quando ele for voltar para o Brasil, nós vamos fazer um encontro mundial na Serra do Roncador, que é um dos centros de nodos de energia muito forte. Então, vai ser aberto aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Onde que é? Qual Serra do Roncador, Mato Grosso, né? Mato Grosso? Não sei, sim, não conheço. Aí, eu queria te fazer uma última pergunta, se eu puder. Pode? A última? Claro. É o seguinte, vamos lá. Existe essa conexão e essa vontade de dar essa mexidinha com a gente e abrir um pouco mais os nossos horizontes para que a gente possa chamar a nossa atenção e perceber. E isso aguça, né, a percepção, e cada um com as suas características, todo mundo vai em busca de uma resposta. E o que a gente tem visto também é uma confusão em relação à busca dessas respostas, porque você acabou de citar parte de protocolos que dão a credibilidade de tudo que vocês recebem. Mas não é todo mundo que chegou no livro ainda. E aí, quando eu me coloco na curiosidade, eu acabo recebendo qualquer que seja a resposta, que eu não estou dizendo se ela é certa ou se é errada, mas naturalmente isso vai acontecer. Né? Acontece também junto na nossa vivência com a doutrina espírita. Né? Isso é comum. Então, a mesma coisa acontece na mesma relação. Isso já aconteceu com a Liliane? E se já aconteceu ou não, qual que seria o conselho que você dá para o Fabrício e para todos nós que não temos ainda a maturidade desses protocolos, para que a gente possa se proteger nesse cenário, sabe? Porque eu acho que isso é legal. Pelo menos que a gente possa plantar uma sementinha de cuidado, né, para que a gente não se perca na confusão, né? Sim. Eles falam sempre, Fabrício, e até mesmo antes deles falarem, eu sempre senti em mim, na minha vida, que tudo que eu presto atenção, eu sou muito curiosa, né? Tudo que eu presto atenção, estudo, ouço, eu acabo tendo um sentimento naquilo que eu estou ouvindo. Inclusive está até no meu livro, Viajando nas Estrelas, que é infantil, né? Que eu ensino as crianças a ouvir mais o seu coração e a sensação corporal também. Tudo que te causa medo, ansiedade, desconfia disso. Filtra bastante, questiona bastante. Porque mensagens que te causam muito medo é para te desequilibrar e para te estagnar na vida, no teu processo de desenvolvimento de maturidade. E eles falam isso, depois de muitos anos, eu escutei isso deles. Foque no bem, apenas no senso do bem. Toda informação que te trouxer aquela paz interna, sem conflito, então esse caminho funcional segue, experiencia e tem a sua própria dedução sobre aquilo, a sua própria experiência. E eu tenho feito isso durante todos os anos da minha vida até hoje. Então, quando eu ouço, eu vou te falar, claro que às vezes a gente derrapa, né? Patina. Então, você está sempre em altos e baixos na sua vida. Então, quando você está nessa baixa, vibrando um pouquinho mais baixo, porque você está preocupado, porque você está ansioso, porque você acabou de perder o emprego, você está doente, está mil coisas, você acaba fazendo ressonância, né, com o disfuncional, aquilo que não funciona para você. O negativo, vamos dizer assim, a interferência, que queira tirar você do prumo. Então, você tem que ter consciência nesse minuto, olhar para si, antes de questionar a mensagem que você está recebendo, ver como que você está. Você está em paz? Você está tranquila? Você está ordenada emocionalmente, mentalmente? Então, você recebe de uma forma diferente. Você fala, não, isso daí não funciona para mim. Eu não quero esse tipo de informação. Eu não vou compactuar com esse tipo de informação. Eu não vou entrar nessa energia
de medo, de conspiração. Eu não vou dar importância para isso, ou seja, importância é importar dentro de si. E tudo que você importa, isso faz parte da sua vida e cresce. E aí tudo que você for olhar, vai ser conspiração, vai ser drama, vai ser guerra, vai ser bomba, vai ser abdução negativa, vai ser a chegada deles dominando o planeta. Então, estamos falando de extras, né? Mas tem tantas outras na sua vida. Não, a forma de materializar isso, eu vou chamar de cultural, doutrinária. Não importa. Então, eu escolho, como pessoa, como consciência, eu escolhi na minha vida optar por deixar vir na minha vida sensações de paz e bem-estar e de amor. E é isso que é um filtro, né? É o filtro. O meu filtro é esse. Por mais que às vezes eu esteja vibrando baixo por alguma questão pessoal, antes de eu receber alguma mensagem, eu vou olhar para mim. Depois eu analiso a mensagem. Primeiro eu olho para mim. Por que eu estou atraindo aquela mensagem? Por que eu estou dando importância para aquilo? Porque eu não estou bem. E no seu ponto de vista, Liliane, a parte, por exemplo, né, eu utilizo muito e sempre recebo essa direção. Essa direção que o Cristo traz para a gente, pela sua história, ela é um ponto importante que a gente possa se proteger dessas quedas, né, dessa confusão em relação a essa multidão de informação, né? Porque quando a gente está na nossa própria perdição e vem, né, a baixa vibração e aquela quantidade de informação, né, que eu chamo de doutrinário, com todo respeito a todas as doutrinas, mas, né, é só para a gente poder separar o joio do trigo, né? Quando a gente precisa de algo que proteja a gente disso, porque senão a gente está à deriva, né? Eu acho que esse é o ponto, né? E a gente precisa ter algo universal, independente. Esse algo é o orar e vigiar, né? O orar que é para mim? Manter conexão com o que a gente chama de Deus, né? Energia cósmica, Jesus, Krishna, Buda, aí depende de cada um. Manter essa conexão, isso é orar. E vigiar é vigiar o seu padrão mental e emocional para aquilo que você está atraindo. Com um critério de comportamento. Pronto. Né? Essa é a proteção, né, Fabrício? Isso aí. A questão é aquela coisa que o que funciona para você e o que não funciona. A gente tem que ter um limite, né? Não dá, né, também para a gente caminhar e de repente aceita tudo, né? A gente precisa reconhecer a bagagem que a gente tem, né? De repente as coisas não podem se perder do nada, né? É importante a gente respeitar isso, né? É isso mesmo. Então, muito, muito obrigado pela entrega de sempre, né? Imagina, como sempre, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho aí da minha história. Que Deus abençoe aí a sua caminhada e até semana que vem. Um beijo para você. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos os bastidores e as pessoas também que estão aí com a gente. Fique com Deus, viu? Você também. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, depois dessa aula que Liliane traz para a gente, né? Como é o propósito do nosso Desperta Cash, vamos abrindo um pouquinho a nossa consciência, vamos iniciando o nosso despertar, né? Vamos dando um pouquinho mais de amplitude nesse nosso movimento evolutivo, né? Isso é importante. Como eu sempre peço, a gente não precisa criar verdade absoluta com nenhum conceito que a gente recebe. Mas eu acho que na hora que a gente vai juntando tudo, né, a gente vai verdadeiramente se tornando, né? Um Fabrício melhor e cada um de vocês, né, um ser melhor naquilo em torno que te permite, né? Assim a gente vai se formando. E agora eu vou convidar o nosso querido amigo Arion, o Arion do Carlota Libertina, para trazer o nosso tarô de hoje. Seja muito bem-vindo, Arion, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido amigo, querida amiga. Espero que você esteja bem nesse dia de hoje. Vamos ver qual é a mensagem das cartas para nós. Então, aqui com um par de cartas do tarô, a gente começa com a carta do julgamento. E a carta do
Sete de Pentáculos, né? Sete de Pentáculos, duas cartas que trazem uma mensagem muito parecida, né? Então, se de um lado aqui a gente tem a carta do julgamento, que fala sobre isso, né? Sobre observar, né, o nosso caminho, a nossa jornada, olhar ali, né? Analisar um pouco mais com calma tudo que a gente conquistou, tudo que a gente aprendeu, todas as nossas dificuldades também, né? E aqui a gente também tem esse sete de ouros, né? Sete de pentáculos, que traz essa mensagem também, né? De olhar e falar, tá, já tá na hora de colher, né? E o que é que eu estou colhendo? Então, nesse dia de hoje, ele traz aí um dia mais meditativo, né? Um dia mais reflexivo, né? Um dia de olhar e falar assim, quem eu sou, né? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso, né? É momento de quê? Né, de uma pausa, né, que é o número 7, né, ou seja, o número 7 é praticamente ali o meio do caminho. A gente olha e fala assim, tá, né, será que eu já posso colher? O que é que eu estou colhendo? Né? Então fala muito sobre isso, né, tanto a carta do julgamento quanto esse 7 aqui. É momento de quê? Né? Então, tira um tempinho no seu dia hoje, né, pare e pensa assim, o que eu estou fazendo exatamente nesse momento? Né? Eu estou assistindo esse vídeo, mas o que eu estava fazendo antes? Se tem alguma coisa que eu estou fazendo junto com esse vídeo, né? Olhar, às vezes a gente está cozinhando ali, né? Ou a gente está estudando, tá assistindo alguma coisa, né? Talvez fazendo algum trabalho manual, olhar aquilo e falar, bom, né? O que eu estou fazendo nesse meu momento presente? Será que minha cabeça está lá no passado, pensando em coisas que já foram? Ou será que eu estou preocupado com coisas do futuro, né? É momento de quê? De olhar para aquilo que você tem agora, né? Falar aonde é que eu cheguei, né? Quem eu sou, né? O que eu me tornei. Para quê? Para que você olhe e fale, tá, quais são os próximos passos? Eu quero continuar nesse caminho que eu estou seguindo? Ou será que está na hora de fazer ali algumas pequenas mudanças? Né? Lembrando que, né, mudanças assim na vida a gente vai fazendo aos pouquinhos. Não precisa ser algo extraordinário do dia para a noite. É muito mais valoroso a gente olhar para a gente falar assim, eu quero mudar um pouquinho, né? Do que simplesmente passar ali todos os dias, né, fazendo a mesma coisa e de repente falar assim, eu quero mudar totalmente. Aí não funciona, né? Então no dia de hoje ele pede essa pequena reflexão de olhar e falar assim, tem alguma coisinha que eu quero mudar? Tem algum caminho que eu deveria estar seguindo e não estou, né? Então hoje pede o quê? É análise, né? Não pede ação, pede análise, olhar para si, né? Se olhar no espelho e falar assim, quem eu sou, o que eu me tornei, o que é importante para mim, quem é importante para mim nesse dia de hoje. Então, é hoje, então, que eu finalizo aqui, né, essa leitura com muita gratidão, né? Agradeço você que tem me acompanhado e até o nosso próximo vídeo. Te espero lá. Até, Arion. Uma boa tarde para você. E o próximo vídeo é amanhã. Esperamos você aqui, né, conosco, trazendo mais uma reflexão, né? Reflexão essa que hoje traz, né, esse sentido do analisar, né? É importante que a gente saiba na nossa vida aprender a acalmar os nossos sentimentos, que são os verdadeiros ladrões dessa análise, né? É importante que a gente saiba ser menos reativo com as emoções, para que a gente consiga equilibrar, né? Dê espaço ao nosso corpo para que ele saiba reagir, né, aos momentos que a gente passa, usando como princípio a parte base da nossa inteligência, né? Essa parte analítica, que é a construção de tudo que a gente é. É importante que o Fabrício entre em tudo que ele for fazer na vida dele com o melhor que ele tem. E para eu conseguir chegar no melhor que eu tenho, é importante que eu seja capaz de parar, refletir e analisar, né? Porque senão a gente vai só pela emoção, e pela emoção a gente erra demais, né? Pela reação a gente erra. Por que a gente erra? Porque o nosso corpo, ele acaba gravando as reações. E a gente acaba, por uma expressão natural de reflexo da vida, né,
a gente acaba reagindo, né, sem essa parte analítica. E aí a gente tem só uma expressão corporal, né? Às vezes um vício de corporal, né? E a gente não tem a parte inteligente da gente, que a gente já merece tê-la, que a gente já aprendeu, mas a gente não está utilizando. E se a gente não utiliza, na vida material, ela não serve, né? Ela não traz resultado. Isso diminui muito as nossas possibilidades, isso diminui muito as nossas capacidades, isso traz impactos na nossa vida, né? Então é importante, né, que a gente olhe com carinho para essa reflexão, né? Que a gente abra a nossa vida para que a gente seja analítico, que a gente seja cauteloso, atencioso com o que a gente está fazendo, para que a gente dê tempo da construção da melhor ideia, da melhor cognição, né? Do melhor movimento, né? Porque isso dará resultados extraordinários, né? Quando a gente vive apenas no reflexo, depois a gente vive pedindo desculpa, pedindo perdão, apagando incêndio e correndo atrás do prejuízo, né? Porque a gente faz um tanto de bobagem, né? A gente faz tanta bobagem que a gente tem até vergonha de deixar os outros saber, né? E é importante a gente reconhecer que todas essas bobagens não é pela maldade da gente, não é porque a gente quer mal ao outro, é porque a gente está sendo reativo, que a gente está usando o reflexo só, e não a gente está colocando tudo que a gente tem, né, de análise, de cautela, que protege todos os movimentos que a gente vai construir na vida. Isso é extremamente importante e essencial. Ok? Então hoje nós fechamos por aqui, não é isso, Thiago? E amanhã espero vocês às 14 horas. Um beijo para todo mundo e até amanhã. Fiquem com Deus, viu? Boa quinta-feira para todo mundo.